Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está aqui no Instagram, pela internet nos acompanhando. Bem-vindos à Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Antes de passar para o nosso convidado, aos avisos, eu vou convidar todos para que façamos uma prece de abertura dos nossos trabalhos. Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo ao plano maior, agradecendo aos nossos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia vem preparando esta casa, esse ambiente para nos receber e assim podemos fazer o nosso trabalho para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina esclarecedora e confortadora. Vamos agradecendo aos mentores, aos nossos mentores individuais, ao mentor desta casa fraterna. Vamos subindo as esferas e assim agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as lições de amor deixadas no seu Evangelho de luz. E assim, subindo um pouco mais a esfera maior, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador e Senhor de todas as horas, a qual nós somos profundamente agradecidos por mais essa oportunidade. E assim, humildemente, podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, mais uma vez. Bem-vindos à nossa casa fraterna. Apenas para que a gente possa saber, existe alguém que está entrando pela primeira vez na nossa casa? Por gentileza, levante a mão. Não, de qualquer maneira, sejam todos bem-vindos a mais um dia de trabalho. Nós temos o nosso convidado especial da USE de Pirituba, hoje aqui conosco, o senhor Altair. Mas antes de passar a palavra para ele e para o presidente da USE que está aí também, só alguns avisos. Nós vamos, no final do nosso trabalho, temos uns pequenos sorteios. Se alguém não deu o nome para a Elis, ela está por aí, uma mocinha de avental branco, avental da nossa casa, está ali no corredor. Se alguém não deu o nome para ela, por gentileza, dê o nome para ela dar um número por conta do sorteio, tá bom? Então ela está aí no salão, já está com a prancheta na mão. Se alguém não deu o nome, por gentileza, pode dar uma para que possa participar do sorteio. Lembrando que os cursos da doutrina, que até então têm sido remotamente, né? As aulas presenciais vão voltar agora na próxima segunda-feira, dia 25. Então, a partir do dia 25, as aulas presenciais estão retornando. E se alguém ainda não começou, não está estudando aqui, quer ingressar para o curso, pode vir na segunda-feira sem problema nenhum. Aí vai conversar com a diretora de ensino, ver qual é o seu nível. Se você não tiver nível nenhum, começa no primeiro ano. Se você já tiver algum estudo, algum entendimento, de acordo com o seu adiantamento, você já pode ir para um nível um pouquinho maior. Então, quem tiver o desejo, é só vir na segunda-feira e procurar pela diretora de ensino, que é a Simone. Ela com certeza vai atender vocês. Então, os monitores também estarão aí, então todos vão poder orientar vocês. As doações, estamos sempre aceitando doações para o nosso bazar. Nós pedimos sempre a gentileza que toda doação seja coloque numa sacola escrita assim: aos cuidados do bazar, porque a gente já sabe que é destinado ao bazar. Então pode fazer suas doações
tem uma caixa aqui atrás, no fundo do palco, uma caixa azul. Quem você vier no dia de trabalho pode colocar nessa caixa, tá? Só não esqueça de colocar os cuidados de bazar, para que a diretora da área possa saber exatamente direitinho para onde vai. Nós agradecemos imensamente. Bom, então antes de passar para o nosso palestrante, eu vou chamar aqui à frente o senhor Cícero, que é o presidente regional da USE Regional de Pirituba. Para quem não sabe, USE é a União das Sociedades Espíritas. Então, senhor Cícero, por favor, tenha bondade, vai falar umas pequenas palavras e daqui a pouco nós passamos para o palestrante. Obrigado. Com licença. Boa noite a todos. Quero aqui, em nome da diretoria da USE Distrital de Pirituba, agradecer primeiramente a recepção da Casa Fraterna por receber o nosso colega que fará a nossa palestra. A USE Pirituba, ela programou um ciclo de 8 palestras que, na verdade, vamos dar crédito para quem fez essa programação, que foi o nosso irmão, o senhor Domingos, conhecido de todos os dirigentes de todas as casas espíritas. Ele programou essas palestras e, desde o 1º de abril, nós estamos realizando-as em várias casas. Hoje, por exemplo, está ocorrendo uma reunião semelhante a essa na casa Irmã Zoraide, onde é a nossa sede da USE Distrital, que coincidiu, no mesmo dia. Queremos agradecer a toda a recepção da casa, e essas palestras, elas foram instituídas dentro desse mês de abril, em razão de nossa doutrina ter surgido nesse mês de abril. 18 de abril de 1857, Kardec lançava a primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí nasce essa doutrina de luz. E também está tramitando, nas casas do governo, um projeto de lei que vai, com certeza, determinar que o dia 18 de abril será o Dia Nacional do Espiritismo. Para nós, isso será uma honra, ter um dia comemorado no Brasil inteiro como sendo o Dia do Espiritismo. Para a gente é uma alegria. E vamos, é também uma responsabilidade, porque temos, a nossa responsabilidade em divulgar e também fazer o nome da doutrina espírita continuar crescendo. Quero aqui agradecer a oportunidade que a casa nos deu para transmitir essa nossa mensagem para vocês. Muito obrigado, boa noite. Nós aqui agradecemos então a presença do senhor Cícero, presidente da USE de Pirituba, já aproveitando para dizer que será sempre muito bem-vindo à nossa casa. Então agora eu vou passar para o seu Altair, que é o nosso convidado da USE, que vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Boa noite. Eu quero agradecer a recepção fraterna que eu tive aqui. O nome é Sociedade Fraterna, que começa com isso. Isso é muito bom porque quem vai expor se sente bem à vontade. Isso é muito interessante. E foi dito o nome do Sr. Domingos. Ele é uma pessoa especial, está com mais de 90 anos e continua trabalhando, está hoje aqui, apesar de adoentado, está entre nós hoje em razão dessa exposição que será feita. É um grande amigo que eu tenho há muito tempo. Bom, pois bem, então vamos ao tema para nós compreendermos. Então, foi dito aqui que o Dia Nacional do Espiritismo é o dia 18 de abril, dia do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi
em 18 de abril de 1857, e ainda nós não temos uma lei dizendo que é o Dia Nacional do Espiritismo. É um projeto, o projeto 8789 de 1919, que foi aprovado na Câmara dos Deputados agora dia 24 de dezembro de 21, no regime conclusivo. O que é isso, regime conclusivo? Significa que lá na Comissão de Constituição e Justiça não teve divergência de ninguém. Colocou-se lá para ser aprovado e todo mundo aprovou. Mas tem um detalhe: se não houver nenhum recurso para o plenário da Câmara, aí sim o presidente pode sancionar e transformar em lei. Então, a situação está nesse pé. Bom, pois bem, quando nós pensamos a respeito do Brasil, do Dia Nacional do Espiritismo, nós temos que pensar por que o Espiritismo floresceu tanto aqui no Brasil. Ele teve origem na França. Entretanto, na França, ele não vicejou como entre nós. Se nós percorrermos o mundo, nós vamos ver lá na Suíça, por exemplo, tem espiritismo? Tem espiritismo, mas quem são os fundadores? Brasileiros. É assim que a coisa está funcionando. Mas tudo isso tem uma razão de ser, por que é que o espiritismo veio vicejar entre nós. Então, o Emmanuel era um mentor espiritual do Chico Xavier, né? Tem várias obras escritas por eles, por meio do Chico Xavier. Tem um artigo dele de 1939, que posteriormente foi publicado na revista da Federação Espírita Brasileira, que chama Reformador, em junho de 79, que diz: o Brasil no concerto das nações. O Brasil no concerto das nações, quer dizer, qual é o papel do Brasil no mundo? Qual é o papel do Brasil no mundo? E a gente fica pensando, mas o Brasil tem tanta corrupção. No Brasil nós vemos ainda precisando de mais educação, mais escolas. Precisamos de tudo isso. Como é que o Brasil está nesse concerto das nações, com todas essas mazelas que nós vemos entre nós? E a gente começa a se questionar a respeito disso aí. Acontece que o Emmanuel, nesse artigo de 1939, dá umas pinceladas para que nós possamos entender isso aí, porque, de certa forma, nós temos uma certa dificuldade em entender isso. Então ele diz assim: vamos olhar a Grécia lá em Atenas, a Grécia Antiga, trouxe a democracia está entre nós até hoje. Se nós estamos vivendo uma liberdade de pensamento, uma liberdade de participação, apesar de todas as nossas situações que nós vemos na atualidade no mundo, e principalmente no Brasil, que é o que está mais próximo de nós devemos essa democracia. Porque entre os atenienses, todos tinham o direito aliás, não só o direito, mas era um dever de participar das decisões daquela sociedade. Era assim que funcionava. Eles chamavam de isonomia. Por que isonomia? Porque os cargos eram transitórios. Era igualdade. Isonomia quer dizer igualdade entre todos. Não existe alguém com mais saber do que o outro para participar das decisões. Isso é democracia na origem. A nossa democracia representativa, nós não estamos no parlamento decidindo pessoalmente, nós elegemos então outros que vão trabalhar em nosso nome. Bom, vamos lá para Roma. Nós sabemos que Roma teve um papel extraordinário no mundo, né? Teve o Império Romano. Como é que nós podemos saber governar tudo isso? Precisa de estratégias. O que Roma fez? Formação de Estado, essa organização que conseguiu administrar tudo isso. Eu pediria que alguém pusesse água para mim, por favor. Nós vamos na Península Ibérica, Espanha, Portugal. O que nós tivemos? Descobrimentos. Então, Emmanuel vai relatando o papel de vários países no mundo que eles tiveram
para mostrar o papel do Brasil, porque no mundo espiritual há um planejamento para tudo. Nós não estamos no caos. Às vezes a gente acha que tudo é uma bagunça. Nossa, agora tem guerra lá na Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, e nós ficamos então pensando, como é que será o mundo? Nós temos um planejamento. Jesus disse, eu conheço todas as ovelhas que o Pai me confiou. Olha que interessante. E eu fico emocionado quando eu penso a respeito disso aí. Quando ele formou os 12 para segui-lo, depois que ele os instruiu, depois que ele mostrou o papel que cada um podia desempenhar, ele disse assim para eles, até as raízes de vossos cabelos estão todos contados. Então nós vemos o quanto é especial esse trabalho divino a favor do nosso desenvolvimento. E vamos indo então, nós vamos lá na França. Na França nós tivemos revoluções, né? Mudança de forma de governar. E aí nós temos a Declaração dos Direitos do Homem, que é importante. Quais são nossos direitos? Está lá marcado, foi papel da França. Mas na França também nós temos o papel da chegada do Espiritismo também. E houve um planejamento muito grande. Nós vamos na Grã-Bretanha, que foi a colonização, como ele nos fala, para levar a cultura, para espalhar a cultura europeia, que está entre nós também, que se espalhou pelo mundo. Bom, e aí nós vamos lá então, num livro muito especial que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse é um livro muito contestado. Para quem é conhecedor do Espiritismo, a gente sabe que há algumas polêmicas em cima desse livro. Porque o pessoal diz que na origem desse livro, a Federação Espírita Brasileira, ela acabou fazendo alguns arranjos aí. Por isso que eu trouxe exatamente a palavra do Emmanuel, falando do Brasil, no contexto das nações, para reafirmar esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Ele diz assim, eu trouxe um pequeno trecho, né, da fala de Ismael. Ismael é o nosso governador do Brasil, governador espiritual, que está zelando por nós, que está governando por nós. O que Ismael fala nessa pequena passagem que está aqui? Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Olha, transplantou, está falando de uma árvore, né? Olha o trabalho que foi feito. Quando nós vamos pegar uma árvore e levar para o outro local, nós vamos levar essa árvore por inteiro. E é difícil tirar uma árvore do solo. Então, olha o trabalho, né, que Jesus é nosso governador planetário, está fazendo para que o Evangelho, quer dizer, os seus ensinamentos, floresçam aqui entre nós. Então, o papel do Brasil não é ser um país gigante nas armas, gigante economicamente, gigante intelectualmente. É um país que está destinado a conseguir entender como é que Jesus nos ensinou, a procurar entender os ensinamentos dele no seu mais elementar conhecimento. Aquilo que de fato pode fazer diferença em nossas vidas. Pois bem, mas vamos voltar para a França agora. Nós falamos um pouco do Brasil a respeito desse contexto, né? Porque afinal nós estamos comemorando o Dia Nacional do Espiritismo e falamos no início por que é importante essa data e por que
é importante o papel do Brasil no contexto internacional. E por que é importante o Espiritismo? Porque o Espiritismo, ele vem assim mostrar para nós o mundo dos espíritos, ele vem nos demonstrar que nós somos seres imortais, estamos sempre sendo evoluídos, que a nossa destinação continua após a morte, conforme as nossas tarefas que nós desenvolvemos aqui, conforme nós somos. E agora nós vamos ver, então, como tudo isso aconteceu, na origem dessa coisa aí. Então, vamos pensar lá na França, século XVIII. A França é o iluminismo, né, que mostra a razão sobre a fé, principalmente, é isso que a gente tem que entender de uma forma sintética, né? Porque uma coisa é fé cega, outra coisa é a razão conseguindo fazer com que a gente entenda as coisas. Então, começa lá esse movimento, e não é um movimento à toa que a França está nesse papel do século XVIII, são espíritos intelectuais que vão nascendo numa região pelo trabalho dos espíritos para que o mundo se transforme. Então nós temos o iluminismo, mostrando a importância da razão sobre a fé, né? Para poder entender a problemática do mundo. Bom, isso está lá no século XVIII. Vamos para o século XIX. No século XIX vem o positivismo, a filosofia positivista. O que a filosofia positivista fala? Ela diz assim para nós precisamos observar o fenômeno, olhar para as coisas e compreender o que está acontecendo. Eu tenho que observar, o principal papel é eu observar os acontecimentos. E o filósofo dessa época é Augusto Comte, que vai ter a obra a respeito do positivismo. Bom, então vamos entender, observar para compreender. Então eu tenho assim, vou dar um exemplo para que a gente possa entender. Nós estamos numa região de muita neve. E observo que a grande maioria dos coelhos são brancos. Tem alguns escuros? Tem alguns escuros. Mas a grande maioria é branca. Aí eu começo a perguntar, estou observando. Por que será que a grande maioria dos coelhos é branca? É de cor branca. Aí eu posso estabelecer hipóteses. Vou estabelecer uma hipótese. Porque como a pele é branca, como a cor dele é branca, se confunde com a neve e, portanto, os predadores ficam com mais dificuldade de identificar a presa, que é o coelho no caso, e o coelho consegue, então, escapar com mais facilidade. Ou então ele não é alvo com tanta facilidade para ser abatido. Eu estabeleci uma hipótese, eu observei, estabeleci uma hipótese. Mas eu tenho que fazer uma experiência. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar coelhos escuros de uma certa região, de outra região também, que é elevada, e introduzir nesse local. Põe uma grande quantidade de coelho. E começo a observar através do tempo, para ver se os coelhos mais escuros se multiplicam, se eles aumentam, se eles permanecem, ou se eles diminuem. Aí eu vou ver, e essas experiências têm que ser longas, evidentemente. Eu vou ver que no curso do tempo, outra vez, os coelhos brancos começam a dominar a região. Aí eu falo, de fato a minha hipótese está correta, eu estou certo. Na verdade, os coelhos, da maioria, são brancos, é porque os predadores têm mais dificuldade de pegá-los, de caçá-los. Então, eu estabeleci uma hipótese, eu fiz uma experiência e eu consegui entender. É isso que prevalecia no século XIX. É isso que acontecia. Quando nós falamos que o Espiritismo é uma doutrina experimental, é isso, tem que entender que é nesse sentido, porque às vezes a gente pega as falas do Kardec e fala que é uma ciência de observação e a gente não consegue entender porque não compreende a filosofia do século XIX. Hoje nós estamos tendo assim uma exposição um pouco diferente, com mais conhecimento, porque é um dia diferente. Nós precisamos entender um pouco mais a respeito do Livro dos Espíritos, como é que ele foi feito dentro desse contexto,
para que a gente possa compreender mais Allan Kardec. Então, o móvel, quer dizer, o motivo de toda essa exposição é também compreender como é que Kardec desenvolveu todo o seu trabalho. Bom, então vamos apresentar Kardec. Eu sei que nós já ouvimos falar várias vezes a respeito de Kardec. Ele já é conhecido nosso, né? E o nome dele não é o nome dele de nascença não é esse, né? De batismo que seja. Hippolyte Denisard Rivail é o nome dele. Allan Kardec é um pseudônimo de uma época em que ele era, em outra encarnação, um sacerdote druida. Sacerdote druida. O que é um sacerdote druida? Sacerdote druida tinha conhecimento também de ciência. Não era só conhecimento a respeito de coisas espirituais, conhecimento de ciência. Eles reuniam tudo isso. E ele, então, já em encarnação anterior, já trazia essa base científica da natureza dele. Eu estou apenas citando de passagem. Bom, vamos sumariar. Ele era bacharel em ciências e filosofia. As duas coisas importantes, né? Ciência e filosofia. São conhecimentos singulares. E quando nós falamos em ciência, nós estamos falando em ciência, assim, de modo geral. Não estamos falando de uma ciência especial. Até porque no século XIX era mais difícil, né? Nós temos conhecimentos mais específicos. A ciência estava nascendo. Hoje, no século XXI, nós temos uma multiplicidade de especializações. É diferente, nós fomos avançando. Pois bem, então, ele, como bacharel em ciência e filosofia, ele fundou e dirigiu duas escolas. Ele era tradutor de obras didáticas, de várias obras didáticas. Ministrava aula de matemática, gramática, astronomia, física, química e anatomia comparada. E a gente pensa assim, anatomia comparada é um pouco diferente, né? Porque quando o conhecimento que nós temos hoje do corpo humano, ela é muito mais profunda. Mas no século XIX, analisar com mais profundidade o corpo humano era mais difícil, até em função da religião. Há um filme chamado O Físico, vocês podem encontrar isso no YouTube, que explica bem essa dificuldade a respeito de nós examinarmos o corpo humano. Nós temos toda uma religião impedindo essa análise. Bom, pois bem, como é que eu vou aprender então anatomia? Vou olhar o sistema nervoso de um animal, eu verifico o sistema nervoso, anatomia comparada, vou estudando. Eram estudos iniciantes, para a gente ter uma ideia. Kardec estava lá, participando desse estudo pioneiro, para a gente ter uma ideia. Bom, ele era pedagogo, a gente sabe disso. É bem comum falar, Kardec era pedagogo, editou várias obras de pedagogia, né? E as obras dele foram premiadas pela Real Academia de Arras. Interessante. Ele renovou o sistema de ensino. Por que ele renovou? Vamos entender o contexto. A igreja educava mediante castigo. Dizia que precisava arrancar o couro para a pessoa aprender, né? Eu lembro ainda quando eu era criança, essas coisas existiam. Eu lembro que quando eu fazia ditado na escola, cada eu que eu fazia era uma reguada na cabeça. E eu levei muitas reguadas, viu? Bastante. Chamava na mesa da professora, observava os erros, cada erro uma reguada. Imagine como é que era isso no século XIX. Eu lembro os mais antigos dizerem que tinha palmatória, né? E isso no século XX. E eu nasci em 1953. Então, portanto, eu estava lá antes do início dos anos 60. Um pouquinho depois também.
ainda sofrendo com isso. E algumas obras literárias brasileiras relatam isso aí também, da palmatória, a gente vai encontrar. Então, por que isso aí? Por causa da forma que pensava sobre bem-aventurados os que sofrem, né, de uma bem-aventurança dizendo. Então a igreja dizendo assim, bom, é preciso sofrer para aprender, sabe? E errou, apanha, sofra, é dessa maneira. Mas acontece que o Hippolyte Léon Denisard, quer dizer, Allan Kardec, Hippolyte, não de Hippolyte, Hippolyte, ele foi aluno do Pestalozzi. O Pestalozzi dizia, olha, é preciso educar com amor. É uma nova maneira de nós enxergarmos isso aí. E o Pestalozzi era tão especial, Pestalozzi também era um missionário. Ele nasceu para renovar a forma de educar. E o Pestalozzi, ele colheu crianças na residência dele para ensiná-los, para ter uma ideia, pegar crianças de rua, colocou para viver junto com ele, para ensiná-los a viverem como homem, para nós termos uma ideia. Daí, em Verdun, na Suíça, ele conseguiu fundar o Instituto Pestalozzi de ensino, que era uma forma diferente de ensinar. E Kardec foi lá aprender com ele, trouxe toda essa pedagogia para a França, que era novo, né? Então, Kardec pensava, puxa, quem sabe eu poderia fundar também em Paris um instituto que nem de Pestalozzi. Ele tinha tudo isso em mente, né? E daí porque Kardec também era contra os castigos corporais. Ele não queria fazer isso aí, ele queria de uma forma diferente. E é interessante que o Kardec, ele achava que tinha que ensinar ciência para as crianças, para que elas não fossem supersticiosas. Acreditar em espírito, por exemplo. Essas coisas não existem. Né? Eu vou ensinar as crianças a aprenderem ciência para não terem nenhuma superstição. Porque até então, essa história de espírito era algo de superstição. Né? Bom, então, ele foi renovador do sistema de ensino, ele editou livros, opúsculos, ao todo 20, 30 anos de educador. Bom, então aqui, eu estou outra vez aqui relembrando, né? O aprendizado de ciência para a criança era importante para afastar a superstição, e a criança aprendendo isso desde a origem, ela rirá, não criar em almas do outro mundo, como eu falei, quer dizer, em espíritos. Bom, então, é interessante. E ele participava de várias sociedades científicas. Se nós formos lá na internet procurar assim, o método de Allan Kardec para investigação dos fenômenos mediúnicos de Marcelo Gurão Pimentel, nós vamos, é um trabalho de mestrado que ele fez, conclusão de mestrado, em que ele, na Faculdade Federal de Juiz de Fora, em que ele traz para nós a notícia de que Allan Kardec participava por volta de 13 sociedades científicas, para a gente ter uma ideia, 13. Então, são pesquisas mais recentes que nós não vamos encontrar nos livros, nos manuais que nós vamos ver a respeito da vida de Allan Kardec e da participação científica dele. Allan Kardec é considerado um polimata. O que é isso? É alguém que conhece muito de várias coisas. Muito de várias coisas. Hoje, para conhecer muito de várias coisas é um pouco difícil. As especializações não permitem. Você vai ao médico, o médico tem as suas especializações. Eu sou cardiologista. O engenheiro vai ser especialista em mecânica, outro em eletrônica, e assim por diante. Os professores vão ter as especializações deles.
Pois bem, então é transitando em várias áreas do saber que ele vai pesquisar o fenômeno das mesas girantes que estava então em Paris, que estava rodando em Paris. Então está lá. Então, as mesas, os médios colocavam as mãos nas mesas, as mesas, e são médios de efeitos físicos, né? Que faz com que os objetos movimentem. E aí nós vamos perguntar assim, mas por que hoje a gente não vê acontecer isso nos centros espíritas, né? Por que aqui a gente não vê acontecer isso aí? Aí em Paris isso estava acontecendo para tudo quanto é lado. Era alvo de espetáculos em teatro, para a gente ter uma ideia. Os jornais noticiavam isso correntemente. Por que será que hoje, na atualidade, não acontece isso? Não seria legal que a gente fosse no centro espírita ver tudo isso? Vocês não acham? Não seria algo fantástico? Pois bem, uma vez um amigo me convidou para ver, faz muito tempo. Eu estava lá, eu estou com 68 anos, eu estava com 20 na época, 20, 21. Lá fui eu no centro espírita lá em Santana ver esse tal fenômeno dos movimentos das coisas. Então, os médios ficavam assim, em um ambiente em que eles eram separados por grades, para dizer que não tinha fraude nenhuma. A ideia é o espírito se movimentar no ambiente. A ideia era essa daí, né? Com um megafone, né? Para poder falar e ouvir também a voz do espírito. Então nós estamos lá e tal. Não aconteceu, gente. Não teve nada disso. Mas eu vi o megafone andar. O megafone, pelo menos, eu vi. Então, segundo o relato, o ambiente não estava apropriado. Então, os fenômenos espíritas também dependem da condição do ambiente, do nosso tipo de pensamento, como é que está o nosso pensamento, depende de tudo isso. Como é que as pessoas comparecem no ambiente. Mas, mesmo assim, os espíritos, já que hoje nós sabemos que existe espírito mesmo, porque isso era para chamar atenção. A ideia era chamar a atenção das pessoas. A ideia era essa daí. Como é que a gente vai chamar atenção e dizer que tem um negócio diferente? Vamos chacoalhar essas mesas, certo? O pessoal vai ter que aceitar isso de qualquer jeito. Não vai ter outra escolha. Mas hoje nós já temos um conhecimento a respeito disso, um conhecimento que é espalhado. Já não há uma necessidade mais disso, né? Então, o que acontecia? Para quem não conhece, eu vou relatar bem rapidamente. Vejam que as mesas, era uma mesa pequena, que está se movimentando ali, e a mesa respondia sim ou não. Para sim uma pancada, para não 2 pancadas. Depois colocaram a letra do alfabeto, e conforme a letra do alfabeto viam as pancadas. Mas hoje, os espíritos preferem esses fluidos para fazer curas espirituais. É isso que é interessante. É melhor a gente pegar os fluidos, fazer com que as pessoas possam ser tratadas na sua doença. É diferente. Vamos utilizar para um outro fim. Então, quando vocês entram na câmara de passes, como acontece, os espíritos estão usando esses fluidos. Enquanto nós estamos sentados aqui, muitos dos que estão presentes aqui nem sabem que tem esses fluidos. O que os espíritos estão fazendo? Estão aproveitando para fazer esses trabalhos. É um trabalho muito mais assim, apropriado. No centro espírita no qual eu frequentei muitos anos, tinha cirurgias espirituais, utilizava esses fluidos para fazer essas cirurgias, né? É interessante, a gente sente dor, não tinha corte nenhum, mas que doía. Doía quando fazia a cirurgia. Bom, pois bem, vamos lá. Aí nós estamos por volta de 1854, entre 1854 e 1855. Aí o senhor Fortier, que era amigo de Allan Kardec, quer dizer, o Hippolyte Denisard Rivaio, Allan Kardec ele não era ainda, chega para ele e fala assim: você já ouviu falar da nova propriedade do magnetismo?
fala para ele assim, isso está lá em Obras Póstumas. Obras Póstumas são vários relatos, vários escritos, alguns não tinham sido publicados, muitos tinham sido publicados na Revista Espírita, outros não. Isso que eu estou falando aqui foi publicado também na Revista Espírita, mas em Obras Póstumas é mais fácil a gente achar. Você já sabe a respeito da nova propriedade do magnetismo? Ele não só magnetiza as pessoas, mas como fazem as mesas se movimentarem também. E as mesas se movimentam e dançam e tudo mais. Aí o Kardec disse assim, bom, não é de me estranhar isso aí, porque o magnetismo, que é uma espécie de eletricidade, poderia muito bem fazer com que isso acontecesse. Quer dizer, ele está falando do magnetismo dos médiuns. Quer dizer, é possível, por meio do magnetismo, que isso acontece. Não vejo nada de anormal. Ele colocou dentro de um aspecto natural, dentro da natureza. Ele encarou assim. Depois, em outro encontro com o seu Fortier, ele fala assim, olha, mas o encontro posterior com o seu Fortier era um magnetizador, mas essa palavra magnetizador está muito complicada. Então vamos entender um pouquinho. Qual era o pensamento na época? Que nós, por meio dos nossos fluidos, poderíamos curar as pessoas. Isso antes do Espiritismo, hein? Não estou no Espiritismo ainda. Era possível acontecer isso. Era possível por meio dos fluidos, das nossas energias, que falavam que eram energias magnéticas, eu poderia curar outro, eu podia transmitir. Assim como a Terra atrai a Lua atrai o Sol, um atrai o outro. Então é possível, por meio desse fluido que é do campo magnético, curar as pessoas. Era assim que se pensava. E o senhor Fortier era um magnetizador. Hoje a gente fala que é passe fluídico, a linguagem é outra, mas é a mesma coisa. Bom, pois bem, então ele fala que as mesas respondem, aí o Kardec fala assim, olha, se me provar que as mesas têm cérebro para pensar, nível para sentir, eu vou aceitar isso. Até lá, eu vou achar que é um conto para eu rir, né? Para ficar dando risada, porque não é possível que por meio do magnetismo as mesas vão querer responder a perguntas, a querer dar qualquer depoimento. Dar qualquer depoimento. Aí depois ele tem outro encontro com o seu Carlotti e ele fala com muito entusiasmo que também as mesas respondem a perguntas, quer dizer, as mesas falam. Kardec começou a resistir, porque ele era um homem de ciência. Mas mais tarde ele encontra outra vez com o seu Fortier. Seu Fortier fala, são os espíritos. Olha, negócio é complicado. Para Kardec aceitar isso, estava difícil. Bom, aí o Fortier convida para que ele vá na casa da senhora Roger. Lá ele encontra o seu Fortier e a senhora Plena Maison. E recebe um convite para ver o fenômeno pessoalmente. Já que você não aceita, você aceita um convite para lá ver alguma coisa desse tipo? E eles vão lá, então, na casa da família Baudin. Havia duas meninas, a Carolina e a Julie, uma de 16, outra de 14. E acontecia um fenômeno interessante. As duas tocavam uma cesta com um lápis na ponta, tocavam assim a mão simultaneamente, e as mesas escreviam, e a cesta escrevia. Olha que interessante. A cesta escrevia. E ele falou assim, puxa, ele pensou, bom, se são duas, não pode intervenção. Será que tem intervenção de uma delas? Será que uma está intervindo ou não? Aí ele começou a fazer perguntas o quê? Mentais. E a cesta escrevia, né? Opa, eu tenho uma nova ciência a investigar, ele falou. Ele era um homem de ciência. Bom, então veja bem, eu vou retornar aqui ao ponto inicial, que nós falamos que é uma ciência de observação.
ele não podia partir de uma teoria preconcebida. Porque observação é isso, eu não posso partir de uma teoria preconcebida. Se eu partir de uma teoria preconcebida, eu não estou observando nada. Eu já estou concebendo alguma coisa anterior que prejudica a minha observação. Lembra do coelho que nós falamos? Da experiência do coelho? Pois bem, eu tenho que me desprover de qualquer concepção anterior para eu poder entender alguma coisa nova. A ciência só dá um passo além quando ela deixa tudo de lado que se sabe e vai investigar um fenômeno novo. É só assim que nós vamos entender. Então, Newton dizia que os corpos se atraíam. A lei de gravitação universal dos corpos. Einstein tentou aplicar essa lei na trajetória de Mercúrio em volta do Sol e a lei não funcionava. Não dava certo. Então não posso aplicar essa lei do Newton. E aí que ele desenvolve a teoria da relatividade. Aí que ele desenvolve a teoria toda nova, quer dizer, ele descartou toda a teoria newtoniana para poder apresentar uma nova teoria e entender aquela trajetória, para a gente ter uma ideia. É assim, a ciência só dá passo na medida que eu deixo de lado o que eu já sei, para poder adquirir um conhecimento novo. Allan Kardec estava diante de um fato totalmente novo. Ele não podia dizer assim, é isso, aquilo, ele tinha que descartar. Bom, então ele começa a observar os fatos. Ele vê assim que responde a perguntas mentais. E ele vai concluir que os autores então da escrita não eram médiuns. Então ele fala assim, ó, apliquei o método experimental, como eu falei para vocês. Ele disse que precisava ser positivista e não idealista para não me deixar iludir. Né? Quer dizer, eu tenho que me descartar de tudo para poder entender isso aí. Bom, então está aqui um exemplo. Tem aqui a figura essa borboleta que parece que tem uma Nossa Senhora Aparecida aqui, né? Aí o católico vai falar assim, olha como Deus é maravilhoso. Ele colocou a Nossa Senhora Aparecida exatamente nas asas dessa borboleta. Eu parti de uma teoria preconcebida, tá vendo? Eu queria que vocês entendessem isso aí. Aí eu não consegui entender isso aí, eu tenho que descartar. Opa, por que será que está acontecendo isso? É diferente. Né? Bom, então, no resultado das observações, o que ele viu? Viu que aqueles que respondiam às perguntas eram os espíritos, os próprios manifestantes se chamavam de espíritos. Ele viu que eram as almas dos homens, tal como nós somos aqui, nada diferente. Então, quando ele estava diante dessa coisa nova, ele começou, até então as reuniões eram frívolas, ele começou a apresentar as reuniões com questões de filosofia, de psicologia, da natureza do mundo espiritual, quer dizer, como é que esse mundo espiritual funciona? O que é essa coisa aí? Né? Ele começou, ao invés de uma diversão, ele começou a pesquisar de uma forma científica o fenômeno. Bom, aí ele já estava lá, estamos em 1856, ele já tinha um monte de resposta, né? Tinha várias, precisava colocar à prova isso aí. Aí, os orientadores espirituais, na verdade foi o Espírito Verdade que disse isso para ele, que é o que comandava todo o movimento dos espíritos, responsável por toda essa obra, falou para ele conferir as respostas com a senhorita Jafé, que era uma médium sonâmbula. Pô, mas que negócio é esse, médium sonâmbula? A gente sabe que o sonâmbulo, quando dorme, ele levanta e faz coisas. E havia sonâmbulo na época que ele também receitava, olha que interessante. Ele dava receita médica, sonâmbulo que dava receita médica, dormia, né? Se bem que aí é um sonambulismo magnético que eles falavam, né? Aplica o passe, a pessoa dorme. Aí, dormindo, dá receita médica. Mas a senhorita Jafé, ela entrava no transe mediúnico, quer dizer, ela tinha um fenômeno do sonambulismo e ao mesmo tempo tinha um espírito que escrevia por meio dela.
Eram dois fenômenos num só. É algo muito mais profundo ainda. Então, o que ele fazia? Também, ela colocava a mão numa cesta com bico, cesta também de bico, né, com um lápis na ponta, e ela era mais confiável. Imagine alguém que está dormindo, pondo a mão na cesta e a cesta escrevendo. É muito mais fiel, não é? Precisava colocar à prova tudo isso. Ele fez isso. Mas também ele fez o seguinte, ele procurou 10 outros médiuns em diferentes locais, não só num, né? Uma coisa é eu obter respostas aqui de 10 médiuns, e obter respostas de 10 médiuns em locais diferentes, para ver se as respostas coincidiam ou não. Então ele fez essas checagens para poder ter confiança nas respostas. Então, o que ele verificou? Que as questões que ele apresentava estavam acima do conhecimento dos médiuns. Imagina Surita Jafé, 14, as irmãs Baudin, 14 e 16 anos, Caroline e Julie. Questões filosóficas, elas não compreendem essas questões, estão acima, questões de ciência, elas não vão entender. Então Kardec foi adquirindo mais segurança nas respostas que ele foi obtendo, quer dizer, tendo mais evidência daquilo que os espíritos estavam transmitindo, né? Então as moças não entendiam as perguntas podiam ser perguntas mentais, perguntas feitas também em língua, porque as meninas não conheciam, os médios não conheciam. Havia mudança de letra também, para a gente ter uma ideia, conforme o médium. Bom, e aí então que ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, com 501 questões, né? Hoje, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar 1019 questões. Mas essa é a segunda edição, que foi em 1860. Bom, então, o que é que Kardec conseguiu fazer? Ele conseguiu naturalizar o mundo espiritual. Mas o que é naturalizar? Naturalizar é quando eu coloco dentro da ciência. Aí eu consegui naturalizar o fenômeno da gravidade, eu compreendi o fenômeno da gravidade, como é que funciona. E eu consegui entender como é que a aceleração do corpo, quando eu solto o objeto, como é que a aceleração dele funciona ao cair o objeto. Eu consigo entender as leis da química, eu naturalizei, quer dizer, eu encontrei uma lei que me permite entender aquele fenômeno. O fenômeno é algo da natureza. Eu já não vou dizer mais que o mundo espiritual é uma coisa mística. Eu não vou dizer mais que isso não existe, porque eu já tenho uma demonstração, uma evidência. Em ciência, nós falamos em evidência. A gente não fala em prova, né? Prova é uma linguagem mais antiga. Eu tenho uma evidência do fenômeno. Aquilo funciona de fato. Então, Kardec, se nós vamos olhar lá no Livro dos Espíritos, a gente vai verificar que Kardec, a todo momento, ele está querendo encontrar uma lei que explique algo para mim, que traga algo. Ele quer encontrar uma lei, até porque está no positivismo. Positivismo é o movimento do século XIX, que quer sempre encontrar uma lei do fenômeno, por meio da observação. Kardec está lá, observando, tentando encontrar uma lei. Ele naturalizou. Na medida que nós compreendemos isso, que de fato o mundo espiritual existe, que os espíritos são aquilo que nós somos, não são nada mais diferente do que nós, que o saber deles varia conforme o saber dos homens, que os espíritos são pessoas que já viveram aqui na Terra, que estão no outro lado. Eu consigo entender isso com naturalidade.
Aí eu não tenho mais medo de ver espírito. Vocês têm medo de ver espírito? Se aparecesse um agora aqui, ó. Hein? Iam sair correndo ou não? Imagine que você está dormindo, assim, na sua casa, no escuro. De repente você vê um vulto branco aparecer para você assim. Você vê um vulto branco e vem falar com você assim: eu te acompanho desde quando você nasceu. Mas você não é espírita? Tem medo de espírito? Eu pergunto, vocês não são espíritos? São. E por que tem medo? Só porque morreu, viu? Tem medo. Né? Então ainda, apesar de nós compreendermos, ainda a gente carrega certos temores. E isso é importante para a gente introspectar isso, para que a gente se sinta mais confiante, né? Quando acontecem esses fenômenos. É interessante, né? Então Kardec, ele vem trazer uma nova era para nós. É interessante, uma nova era. Vem mostrar um novo caminho, né? Para nós termos uma ideia, no século XIX, Kardec se inspirou vários cientistas em função disso aí. E o Livro dos Espíritos, ele se propagou rapidamente, né? Veja que em 1886, Kardec já tinha desencarnado, estava na 22ª edição. E houve vários cientistas tentando evidenciar que tudo isso era falso. E quando eu deparava com o fenômeno, eu falei, eu vou ter que referendar isso aí. O William Crookes foi um deles, né? Não sei se você conhece o William Crookes. Ele fez várias experiências de tangibilidade dos espíritos. Interessante. Até de andar com o espírito materializado por 1 hora assim no ambiente, para vocês terem uma ideia. Vocês encontram isso na internet. Eu não trouxe aqui, porque o tempo não dá para mostrar isso aí. Mas ele evidenciou. E até os companheiros diziam, poxa, você vai cair em desgraça, porque você é um cientista muito conhecido, né? Mesmo assim, ele publicou. Bom, então, só para finalizar, uma coisa importante, Kardec fala que o Espiritismo é uma ciência de observação, por isso que eu estou trazendo, está lá o que é o Espiritismo, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Interessante. É uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica. Observação porque está seguindo o positivismo, eu tenho que observar. Eu tenho que colocar isso dentro do mundo da ciência. E por que é uma ciência? Porque eu estou compreendendo o fenômeno nessa relação entre nós e o mundo dos espíritos. Eu estou conseguindo entender, né, como funciona isso. Se nós formos lá no livro dos médiuns, vocês vão verificar que lá é a forma que nós vamos encontrar, como é que nós vamos nos relacionar com o mundo espiritual. Está ali uma ciência, a ciência dessa comunicação, que o Kardec se dedicou num livro só, para a gente entender mais a miúde disso, sem fantasias, mas compreender, né? E por que é uma doutrina filosófica? Por que é uma doutrina filosófica? Eu pensei que eu estava estourando já, pessoal, tenho mais 10 minutos aqui para falar. Por que é uma doutrina filosófica? E aí que eu acho um ponto importante. Eu acho que como ciência é importante para que se espalhe, né? A gente vê que lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexandre Moreira, que é responsável por um departamento de pesquisa, ele é psiquiatra, professor lá, está fazendo muita pesquisa a respeito do espiritismo. É interessante, do fenômeno espírita. A lance é o fenômeno, né? E eu disse, então, sobre a dissertação de mestrado, o método, que é um aluno dele, que vocês encontram isso no Google. Mas
e é interessante, quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu me formei em filosofia, está fazendo uns 3, 4 anos, eu fiz uma matéria chamada Filosofia da Ciência do século XIX. E na primeira aula, o professor fez uma citação equivocada de Kardec, ironizando. Eu olhei aquilo muito tímido, eu não falei nada, eu sabia que a colocação dele estava equivocada. Eu guardei aquilo, terminou o curso, e ele é cético, ele acha que nada existe a respeito após a morte, né? Então eu dizia para ele, bom, o senhor é professor de filosofia, no mínimo o senhor não podia suspender a sua descrença para poder investigar, porque se eu estou dentro da filosofia, eu só avanço se eu suspender meu pensamento, como eu falei para vocês, eu tenho que descartar tudo que eu tenho. Então, se ele é um professor de filosofia da ciência, e eu falei para ele várias vezes isso aí, até porque eu vi que ele era acessível, não era alguém que começava a perseguir o aluno, porque discordava, porque tem muito professor que começa a perseguir o aluno, né? Mas não era o caso. Ele, apesar da descrença dele, ele era bem acessível, uma pessoa espetacular, Oswaldo Pessoa. Aprendi muito com ele. Pois bem, quando chegou no final do curso, que assim, na Faculdade de Filosofia a gente tem várias matérias, são 4 anos de curso, e uma dessas matérias era a Filosofia da Ciência do século XIX. Quando chegou no final do curso, eu falei para ele, posso falar de Allan Kardec? E eu fiz uma exposição no seminário, porque a gente tem que fazer todos os alunos têm que fazer um seminário no final do curso. Allan Kardec e a ciência do século XIX. E aí eu abordei dentro da ciência. Aqui eu dei umas pinceladas. Eu fui mostrar como era a ciência da época, quais foram as pesquisas que foram feitas com base nessa dissertação que eu falei para vocês do método. Peguei todas as hipóteses, até cientistas de renome também foram chamados para verificar, para vocês terem uma ideia. Aí ele disse assim, falei do William Crookes, trouxe as fotos do William Crookes, que ele fotografou naqueles recursos rudimentares da época. Ele falou assim, então isso, se não é uma fraude, tem que aceitar que é verdade, né? Então, eu balancei um pouquinho, acredito que eu devo ter balançado um pouco a descrença dele. Mas é isso. Então, eu acho que a ciência tem que investigar mais isso aí. Nós temos assim, pouco interesse da nossa ciência ainda a respeito disso aí. Mas é importante, porque se a ciência descartar e começar a investigar, nós vamos deparar de uma coisa irrefutável, não tem como dizer não. O fenômeno está aí, né? Está aí para ser observado e ser investigado. Mas uma coisa que eu acho importante ser tratada, eu falei de ciência, de colocar que como ciência, aí a gente não vai ter religião em contrário, percebe? A gente não vai ter mais oposição. Nós não podemos dizer mais que o espiritismo é algo do diabo, por exemplo, como a gente ouviu falar. Não vai poder falar. A ciência está evidenciando isso, né? É bom nesse sentido. Mas um aspecto que eu acho importante é quando o Kardec diz que é uma doutrina filosófica e que essa filosofia é de consequências morais. Aí que eu acho ponto alto, consequências morais. Doutrina filosófica de consequências morais, né? A gente começa a pensar consequências morais, porque muda todo o conceito que nós temos de moral, muda todo o conceito. A moral, o conceito de moral tem que ver com os nossos costumes, como é que nós encaramos a nossa maneira de ser, o nosso relacionamento, como é que nós vamos pensar que vai ser a nossa vida após a morte. A gente vai pensar como é que nós devemos ser aqui, primeira coisa. E o que isso pode acontecer conosco depois, né? Porque na religião tradicional,
nós temos que seguir certos preceitos para agradar a Deus, não é assim? É isso que já nos aprendemos na religião tradicional? Será que o Espiritismo fala isso para nós também? Que nós temos que seguir certos preceitos para agradar a Deus? Não. Porque o Espiritismo vem nos trazer responsabilidade diferente, vem trazer conhecimento, vem mostrar para nós que nós somos senhores do nosso destino. Sabe o que é isso? Nós fazemos o nosso futuro. Nós somos deuses, como falava Jesus, né? Jesus, a gente vai lá nos apontamentos de João, está lá, logo no começo. Vós sois deuses, fareis o que eu fiz e muito mais. Olha que coisa poderosa, a gente não entende isso aí. Vós sois deuses. Né? Jesus falou assim, não está escrito, vós sois deuses. E vem a explicação, depois, mas afinal vem, e fareis o que eu fiz muito mais. Quer dizer, na medida em que nós verificamos que o nosso destino, de fato, o nosso futuro, vai depender do que nós somos hoje, a gente muda tudo. Muda tudo. E mais importante, o Espiritismo vem mostrar a importância dos nossos relacionamentos um para com o outro. Vem falar da importância da fraternidade um com o outro, né? Lá na Revista Espírita, interessante, pergunto para Allan Kardec, numa das edições, ele vai escrever lá, ele não trouxe aqui. O Espiritismo é uma religião? Aí ele vai falar, não, porque não tem dogma, não, você não vai encontrar no estatuto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nada a respeito disso, não tem rito, não tem uma organização como tem as religiões, e logo não é religião, ele vai falar. Mas acontece que Kardec acaba escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e as pessoas ficam incomodadas, mas esse negócio aí, você dita Evangelho, esse negócio não é religião. Nós não falamos aqui que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, a gente não está acostumado a falar. E o Kardec lá incomodado. Aí ficam cutucando o Kardec, esse negócio não é. Aí ele vai escrever posteriormente em outra revista e vai dizer assim, tudo bem, já que vocês estão insistindo, eu vou dizer que é religião, mas religião no sentido filosófico, ele vai falar. É que une as pessoas, uma religião que une as pessoas. E aí a gente, à primeira vista, quando a gente lê isso, quando nós lemos essas palavras grafadas por Allan Kardec, a gente não entende profundamente. O que nós falamos na tradição do que é religião? É aquilo que nos liga a Deus, não é assim? Não é que a gente religar, né? Que a gente fala ligar. Allan Kardec, de vez verticalizar, ele coloca no horizonte. É a religião que liga as pessoas. É muito mais importante eu pensar na religião, não como me liga a Deus, mas como liga as pessoas. Porque na medida em que nós conseguimos nos confraternizar, conseguir enxergar o outro, a gente chama de empatia, né? O que é enxergar o outro? É me colocar no outro e sentir a mesma dor, a mesma necessidade do outro. Eu sou o outro. E é por isso, então, que lá no Livro dos Espíritos, Kardec escreve assim, lei de justiça e fraternidade, ou lei de justiça e caridade. Porque só pode lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. Só pode ter justiça se eu tiver amor. Só pode ter caridade ou fraternidade se eu tiver amor. Kardec coloca uma lei só. A gente pega aqui no Livro dos Espíritos e pensa que são 3 leis. Não, é uma só. E é o Espiritismo que vem mostrar a importância da nossa ligação, da nossa fraternidade. E é por isso, então, que os Espíritos vêm trabalhando aqui para transportar, como nós falamos no início,
a árvore que estava lá na Palestina, aqui para o Brasil. O papel do Brasil é fazer com que isso floresça, que esses conceitos floresçam, para que o mundo seja diferente. Daí nós temos que pensar assim conosco, o que é que nós estamos fazendo conosco mesmo para que o mundo seja diferente. O que é que nós estamos fazendo na nossa casa? Porque na nossa casa é o mais difícil, porque nós estamos ali no contato, né? Eu vi esses dias que o número de divórcios aumentou na pandemia. Eu tenho que ficar junto ali com quem convive comigo, aumentou o número de divórcio. Porque dentro do nosso lar não está tendo esse entendimento de um olhar para o outro como se fosse o outro. Essa interação e colocar o amor em ação. A importância, então, do Brasil é saber espalhar mais esse conhecimento. A gente vai se espalhando, o mundo vai se transformando. E aí nós vamos, de fato, fazer com que o Dia Nacional do Espiritismo seja um Dia Mundial do Espiritismo. Tá bom, pessoal? Nós, em nome da diretoria da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, nós queremos agradecer ao Sr. Altair pela explanação de hoje, pela explanação, e deixar aqui já registrado que a nossa casa está sempre aberta para vocês da USE de Pirituba. Sempre que precisar, estamos aqui às ordens, ok? Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos então... nós vamos fazer nosso sorteio, só que eu vou fazer a prece de encerramento, que aí eu me despeço dos nossos amigos aqui da internet, tá bom? Então vou convidar a todos então que fechem os olhos mais uma vez. E voltando àquela nossa sintonia inicial, aquela vibração de amor e de agradecimento, mais uma vez agradecemos ao Pai por essa oportunidade que tivemos de aprender mais um pouquinho. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, sempre aprendendo um pouco mais, não só nessa nossa casa fraterna, mas durante toda a nossa vida, onde quer que estejamos, estamos sempre aprendendo, Pai. E nós agradecemos por essa oportunidade que nos dás, de a cada dia nos renovarmos para o amor, para o perdão, para o carinho e a caridade. Agradecendo sempre, a cada dia, pela oportunidade que nos dás, de fazer sempre uma nova história a cada dia. A cada dia, Deus dá para nós uma página em branco para que possamos escrever a nossa história. Então, escrevamos sim nossa história de amor, muito bem escrita, e vivamos cada dia dessa nossa vida sempre com sentimento de amor aos outros. E assim, pedimos autorização ao plano maior, para que possamos encerrar mais um trabalho da nossa casa espírita. Pedindo aos espíritos que nos levem em paz de regresso aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado aos nossos amigos do Instagram e até a próxima. E a nós que